está com Bíblia aí, queridos? Amém? Abre comigo em Lucas, no capítulo 15. Lucas, no capítulo de número 15. Queridos, Lucas capítulo 15 é um conjunto de 3 parábolas. Repete assim comigo, 3 parábolas. Lucas capítulo 15 é um conjunto de 3 parábolas, queridos. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a palavra do que nós conhecemos como filho que se perde. São um conjunto de 3 parábolas, queridos, que englobam um pensamento. Quando olhamos para essas parábolas, nós podemos ver ações diferentes. Por exemplo, na parábola do filho da ovelha perdida, nós vemos a ação de Jesus sobre a vida das pessoas. Aquele bom pastor que deixa as 99 e vai em busca daquela ovelha perdida. Nós vemos na parábola da dracma perdida, queridos, a ação do Espírito Santo. E nós vemos na parábola do filho que se perde, a ação do Deus Pai. E nós vemos essas ações, essa multiforme e sabedoria de Deus, agindo através dessas 3 parábolas. Essas parábolas, elas não podem ser analisadas de forma separada. Nós precisamos olhar esse contexto como um todo. Por mais que possamos retirar princípios de cada uma delas, elas se entendem como um todo. Nós precisamos olhar Lucas capítulo 15 como um bloco completo, como um todo, para que a gente possa entender o que Jesus estava querendo nos ensinar. Elas se entendem como um todo, principalmente se formos estabelecer algum pensamento doutrinário em cima delas. Quer ver um exemplo? Nós cantamos aquela música da ovelha que se perde, que Deus deixa, o pastor deixa as 99, eu esqueci o nome da música, alguém me ajuda? Ousado Amor, isso mesmo, Ousado Amor. Nós cantamos essa música. Se nós ficarmos só nessa música, nós estabelecemos um padrão, e nós achamos que para todos os casos, nós precisamos largar as 99 e ir atrás daquela que se perdeu. E daí as pessoas vão olhar, pastor, você tem que largar todo mundo e ir atrás daquele que se perdeu. Mas quando você olha o bloco todo, o pai não se moveu, sim ou não? Quando é filho, o pai não se move. Quem que teve que voltar? O filho. Consegue me entender? Se a gente tenta estabelecer um padrão, se nós pegamos só um trecho, só uma parte, nós deixamos pobre o pensamento que Jesus estava querendo nos ensinar. Essa parábola, ela nasce, essas 3 parábolas, elas nascem por causa de uma questão fundamental. Olha o que Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 3, a palavra de Deus nos fala. Lucas 15, do 1 ao 3. Olha que interessante. Aproximou-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. E começa as 3 parábolas. Essas 3 parábolas, elas querem resolver uma grande questão. Qual que é essa grande questão? Qual que é essa pergunta? Qual que era essa murmuração? Por que este recebe pecadores para comer com ele? Por que diachos Jesus recebe pecadores e ainda pior, come com eles? A questão, queridos, a ser respondida era essa: por que Jesus recebe pecadores e ainda por cima come com eles? Por quê? Porque os judeus, eles não comiam junto com gentios e pecadores. Por quê? Porque os judeus, eles tinham uma dieta restrita.
Eles seguiam a Torá, eles seguiam a lei, eles não comiam qualquer coisa. Sentar e comer com um gentil era contaminação, era sentar com o mundo. Deus não queria isso, Deus não queria uma religião judaica, falam amém. Quando Deus tira o povo do Egito, queridos, a ideia é que eles subissem a montanha, tivessem comunhão com Deus. Eles tiveram medo, não subiram. Em Êxodo, Deus diz que separaria esse povo, para que eles fossem um reino sacerdotal, para que o povo de Israel fosse reis e sacerdote, e servisse de modelo para as nações. Só que eles não serviram de modelo para as nações. O que eles fizeram? Eles se trancaram dentro de uma religião, afastando as outras nações. E isso pode correr comigo e com você. Somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus, sim ou não? Somos um modelo social, sim ou não? Mas nós podemos nos fechar na nossa própria cultura, sim ou não? Excluindo as pessoas de fora. Em vez de servirmos de modelo, nós vivemos fechados, enclausurados nos nossos próprios costumes. Consegue me entender? A parábola da ovelha perdida, o que ela aponta? Jesus como bom pastor que vem resgatar a ovelha perdida. Lembrem lá que nós estamos respondendo uma questão: por que Jesus senta com os pecadores e ainda come com eles? A primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Jesus como bom pastor que vem resgatar a ovelha que se perdeu. Mateus capítulo 18, verso 11 fala assim: porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. A primeira resposta é essa, apresentando Jesus como bom pastor, que veio resgatar aquele que havia se perdido. Eu e você estávamos perdidos, sim ou não? E Ele nos encontrou, por isso que estamos aqui hoje. Segunda, a parábola da dracma perdida. O Espírito Santo traz à luz e encontra o valor que havia se perdido. Olha o que Lucas capítulo 15, do versículo 9 ao 10 nos fala. E quando a encontra aquele valor, aquela dracma perdida, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Queridos, a festa nos céus quando uma pessoa se arrepende. Por quê? Porque ela resgata um valor que havia perdido. Queridos, não há pecado que não possa ser perdoado. Falam amém aí. Não existe, queridos, não existe pecado que não possa ser perdoado. Com a luz do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Ele nos conduz ao arrependimento. Quando nos permitimos essa condução, nos arrependemos, queridos, a festa nos céus. A festa nos céus, por um pecador que se arrepende. Quando um jovem dá testemunho, quando uma pessoa levanta a mão, aceita o apelo, queridos, nasce de novo, há uma festa nos céus. Por isso que nós festejamos aqui. Não é emocionante quando você vê uma pessoa se rendendo a Cristo, sim ou não? Não sei se você já teve a oportunidade de conduzir uma pessoa a Cristo. Queridos, quando você vê as lágrimas caindo, você olha no olho dela, parece que algo nasce ali, ela nasce de novo, na tua frente, queridos, é a melhor experiência que existe. É a alegria da salvação que enche o nosso coração. Nosso coração. E a terceira parábola que Jesus apresenta para responder essa questão é a parábola do filho perdido. O foco aqui, queridos, preste atenção aqui, o foco aqui muitas vezes é errado. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós focamos no erro do filho mais novo. E nós concentramos o nosso pensamento no erro do filho. Só que o erro do filho não responde à questão.
Muitas vezes, queridos, focamos aqui no erro, mas Jesus estava respondendo por que ele comia com publicanos e pecadores. Essa parábola, Jesus está apresentando o amor de Deus. O amor de um Deus que se permite se chamar de Pai. O foco da parábola, queridos, não está no erro do filho, mas está no amor do Pai. A bondade de um Deus que em Cristo nos permite se achegar a Ele e o chamar de Pai. A revelação de um Deus como um Pai. Querido, você sabia que Jesus foi crucificado porque Ele se declarou Filho de Deus? Sabe quando o centurião fura o lado de Jesus e ele fala: verdadeiramente este era o Filho de Deus, sim ou não? Queridos, aquele homem declarava a sentença pela qual o acusado morria. Aquele homem olha para o Cristo crucificado e fala o quê? Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ele foi crucificado por ser o Filho de Deus. Eu e você lutamos, queridos, dia a dia contra um espírito de orfandade. Um espírito de orfandade que tenta roubar a paternidade de Deus nas nossas vidas. Esse espírito tenta imprimir uma mentalidade de empregado em nós. Repete assim comigo: empregado. Mais uma vez, empregado. Esse espírito de orfandade, queridos, ele tenta impregnar dentro de nós uma mentalidade de escravo, de empregado. Olha o que Lucas capítulo 15, a partir do verso 25 nos fala. Olha que interessante. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Qual que é o perfil do irmão mais novo? Do irmão mais velho? O perfil do irmão mais velho, queridos, era o cara que faz tudo certinho. Pensa no cara que faz tudo certo. Certinho, queridos. Era trabalhador, estava voltando do campo, do seu trabalho. Era aquele cara que você olhava, só falta Jesus. Faz tudo certo, politicamente correto, a grama do jardim dele extremamente cortada, a casa dele um brinco assim. Você olha, você fala assim: queria ter um filho desse. Queria ter um filho desse. Certinho. Nada. Desde criança na escola, os professores elogiam. Pensa em um piabão. Era esse. Ele escuta o barulho de festa. Lucas capítulo 15, versículo 26 ao 27.
e chamou um dos empregados e perguntou: o que era aquilo? E ele informou: o seu irmão voltou, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Queridos, ele não se alegrou com a volta do irmão. A mentalidade de empregado não permitia que ele se alegrasse. Queridos, para alguns crentes, alegria é pecado. Só que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Alegria. O fruto do Espírito é alegria. Então, as nossas celebrações deveriam ser alegres. Só que nós confundimos cara feia com espiritualidade. Como que foi? Na benção, na luta, irmão. Alegria, queridos. A mentalidade de empregado não permite que essa alegria venha. Existe alegria com o arrependimento de um pecador, sim ou não? O irmão mais novo havia se arrependido, sim ou não? Havia alegria nos céus e alegria na terra, sim ou não? Só que a mentalidade de empregado não nos permite se alegrar. Mas a religiosidade não permite alegria. Não se expresse, não se movimente, não fale. Estou alegre por dentro. Pastor, todas as pessoas têm que se expressar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a alegria, queridos, de Deus, ela modifica o nosso ser. Sim ou não? Veja nas nossas conquistas. Veja a alegria de um noivo, de uma noiva, nas conquistas de um casamento, a expressão, o mover, a alegria no falar. Sim ou não? O pai mandou matar o bezerro gordo. Não era qualquer um. Era o bezerro gordo. O melhor do rebanho. O melhor do rebanho para aquele que se arrependeu está voltando. Não há lógica, queridos. Para nós o melhor deveria ser para o filho mais velho. Não há lógica. Lembra quando Jesus, queridos, conta a parábola que pegou um lá, logo de manhã cedo para trabalhar, vem trabalhar, bater massa aqui, dia inteiro batendo massa. Pegou outro lá, perto das 10 horas, pegou outro perto do meio-dia, pegou outro 3 da tarde, na hora de pagar, pagou todo mundo igual. Imagine você no sol quente, batendo massa, o cara só trabalhou 1 horinha, na hora de receber, recebe a mesma coisa que você. Na nossa cabeça não entra, queridos, porque o espírito de empregado, queridos, a religiosidade nos trava. Agora entre na história comigo, queridos. Você trabalha duro, você alimenta o rebanho todo dia, você olha aquele bezerro gordo, você fala: esse vai dar uma picanha boa, esse aqui é a hora que matar, queridos, esse aqui vai. E você lá, cuidando, massageando, colocando música lá para acalmar o bicho, para ficar mais molinha a carne, cuidando todo dia, queridos, limpando. Afinal, você trabalhou, e duro, qual seria a sua reação? E o contexto, queridos, é que esse menino pegou parte da sua herança e gastou, sim ou não? Quando ele volta, o pai dele dá um anel, reestabelece ele, coloca sandálias nos seus pés, reestabelece ele novamente. E o que acontece? Na hora que o velho morrer, vai dividir a herança com quem? Com os dois.
Você acha que o cara que estava trabalhando não calculou isso? Ele volta, já gastou, e ainda vai pegar a minha parte, e eu vou ter que dividir com ele. Mentalidade de empregado. Lucas capítulo 15, versículo 28 ao 30. Olha a reação desse filho. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando vem esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor manda matar o bezerro gordo para ele? Queridos, naquela cultura, o pai sair da festa para ir ao encontro do filho era um escândalo. O pai nunca faria isso. E mesmo assim, esse pai tenta resgatar esse filho indo ao encontro dele, quebrando os protocolos da cultura. O pai chega perto desse filho, esse pai vai ao seu resgate. Por quê? Porque esse filho estava perto fisicamente, mas longe do pai ao mesmo tempo. Estava servindo o pai religiosamente todos os dias, fazendo tudo o que era certo, mas estava desconectado desse pai. Faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu. E aqui está a mentalidade de empregado se manifestando nesse rapaz. Eu faço tudo certinho, por isso eu mereço. Queridos, isso não se encaixa no reino de Deus e nem na graça de Deus. Eu trabalhei para ter. Eu não vivo como filho, mas eu vivo como empregado. Eu mereço. Queridos, se de alguma forma algo dentro de nós grita um merecimento, queridos, nós estamos decaindo da graça de Deus. Tudo que temos e somos é pela graça de Deus. Mesmo antes de nós conhecermos a Cristo, existe algo que se chama graça comum. Uma boa definição de graça comum é não permitir que o ser humano seja tão mal como ele poderia ser. Porque se a graça comum não nos freasse, como humanidade, nós já teríamos nos destruído. Se você olha manifestações culturais na arte, você vê beleza na arte, sim ou não? Por mais que o artista seja ímpio, isso se chama graça comum. Você não encontra bons poemas de homens que não são cristãos, sim ou não? Você não encontra boa música de homens que não são cristãos, sim ou não? Sim, isso se chama graça comum. Então, dentro desse reino que nós entramos, nós não recebemos nada por merecimento. Pastor, então por que fazemos? Fazemos porque fomos convencidos que fomos perdoados, temos uma dívida de gratidão com Ele e fazemos por amor a Ele, não para receber nada. Fala um amém aí. Isso toca, queridos, todas as áreas da nossa vida. Essa mentalidade, queridos, ela toca todas as áreas da nossa existência. Você quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Nós vamos, queridos, a maioria de nós, e muitas vezes se nós não temos a mentalidade de filho, muitas vezes a gente vem no culto para tentar converter a Deus. Quer ver?
Presta atenção aqui, como? Se tocamos bonito, fazemos um bom trabalho, organizamos tudo, Deus baixa, Deus desce. Queridos, Deus desce é do outro lado lá, é outro departamento que não é o nosso. Deus não baixa, posso ouvir um amém? Mas a gente tem essa ideia, se a gente vir para a igreja fazer tudo certinho, organizar, adorar, fazer tudo, o que acontece? Deus baixa e Deus vem. Agora Deus veio. Se eu continuar fazendo tudo certinho, pode ser que Ele olhe para mim e possa me abençoar, porque eu fiz tudo certinho, e daí eu peço a bênção dEle. Se ofertamos e sacrificamos no altar de Deus, você vem aqui e oferta e sacrifica, e quando você sacrifica, Deus se agrada do seu sacrifício, e porque você fez um bom trabalho, Deus te abençoa. É essa mentalidade que a maioria de nós tem. A mentalidade que a gente tem, a maioria de nós, é que existe um Deus irado, que nós precisamos aplacar a ira dele com o nosso bom comportamento. E quando a gente aplaca a ira dele com o nosso bom comportamento, faz a dança da chuva, a chuva vem. Qual que é a mentalidade do Deus pagão? O Deus pagão é um Deus irado, que se a gente fazer as nossas ofertas, fazer tudo certinho, fazer a dança da chuva, a chuva vem. E essa mentalidade que nós temos dentro da igreja. Se nós fizermos tudo certinho, Deus vem, Deus baixa. E quando Ele vem é porque nós realizamos um bom trabalho. Isso é uma mentalidade de empregado. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está. Fala um amém aí. Queridos, Deus está. Deus está. Quando nos reunimos como igreja, Deus está. Sim ou não? Deus está, queridos. Aonde você está, Deus está. Na manifestação dEle na vida dos nossos irmãos. Sabe onde Deus está? Olhe para a pessoa do seu lado. Na manifestação de Deus na vida dela. Deus está, queridos. Quer ver? Presta atenção. Eu estava escutando uma música, queridos. Eu estou indo muito para Curitiba, daí lá pega a estação de rádio. Eu estava escutando uma música. E o cantor falou assim, eu não vou cantar aqui, queridos, que eu não sei cantar, mas a música era mais ou menos assim. Deus visita a minha casa, Deus visita a minha casa, Deus visita a minha casa. Queridos, quando você se converte e a sua família não se converte, não adianta você orar, Deus visita a minha casa. Como que Deus vai se manifestar na sua casa? Como? Através da sua? A hora que você entra, Deus está. Não adianta ficar Deus como se fosse algo desconectado. Deus visita a minha casa, resolve os meus problemas, transforma a minha família, porque o meu problema não sou eu, é a minha família. Só que se eu entendo que Deus está, queridos, quando eu entro, a minha família é tocada pela manifestação de Cristo e a transformação do meu caráter. Por isso que a Bíblia fala que a mulher, ela ganha o seu marido no... Conta-se a história, queridos, de um avivalista, que ele bebia muito, e maltratava a sua esposa, maltratava. Um dia a esposa saiu para ir para a igreja, ele trancou ela para fora de casa, na neve, e ela dormiu fora de casa. Quando ele levantou cedo para sair trabalhar, ela falou, não, senta aí que eu ainda não preparei o seu café. Ela preparou o café dele, deu para comer, aquele homem começou a chorar, e perguntou, por que você faz isso? E ela vem com aquela célebre frase, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Aquele cara se converteu e se tornou um avivalista.
Deus visitou a casa dele? Sim, através de quem? Dela. Queridos, às vezes a gente é muito místico, a gente acha que uma nuvem desce, que algo desce, não sei se é da influência que nós temos, do lance do baixar, mas a gente acha que precisa baixar, sendo que Deus se manifesta na vida do meu irmão, quando nos reunimos como igreja. Olha o que 1 Coríntios capítulo 14, verso 20 nos fala. Que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem salmo, o outro tem ensino, esse traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Quando nós nos reunimos, a edificação é mútua através de Cristo nas nossas vidas, aonde o meu irmão me edifica e eu edifico o meu irmão, e eu não preciso esperar Deus baixar. A edificação acontece quando? Quando reconheço a Deus na vida do meu irmão. Quando nos reunimos, rios de água viva fluem do interior de cada um. Preste atenção aqui, Jesus falou assim: aqueles que crerem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando isso da manifestação do Espírito Santo. Queridos, se Cristo for Senhor sobre você, Ele vai estar sentado no trono do seu coração, sim ou não? Da onde fluíam os rios de Ezequiel? Debaixo do trono, sim ou não? Apocalipse fala que fluía debaixo do trono. Estabelece um trono no seu coração para Cristo se assentar, e debaixo desse trono, do seu ventre, fluem rios de água viva. Consegue me entender? Quando nos reunimos, rios de água viva fluem, queridos. A vida flui, e a gente começa a se edificar, e um bebe desse rio que flui do outro, da manifestação do Espírito Santo no outro. Só que se eu não reconheço o outro, como o filho mais velho não reconheceu, nós não somos edificados. A gente vem para a igreja e sai do mesmo jeito, porque eu não consigo receber do outro, e eu fico esperando uma conexão pura e restrita somente com Deus. Pastor, sobre a minha cabeça só Deus. Queridos, não existe isso. Queridos, Moisés era considerado amigo de Deus, sim ou não? Falava com Deus face a face, rosto com rosto. A hora que deu o B.O., queridos, que ele estava quase morrendo de cuidar do povo, quem que falou com Moisés? Jetro, sim ou não? Jetro falou: ô camarada, você vai morrer de fazer isso. Cara, divide 50, 100, coloca líderes sobre eles, e aí o trabalho vai ficar mais fácil. Sim ou não? Por que Deus não falou diretamente com Moisés? Porque Deus usa pessoas para falar conosco. Só que eu preciso reconhecer o agir de Deus no meu irmão. Onde a edificação não acontece, aonde nós não reconhecemos e falamos mal um do outro. Por que nesses últimos 7 anos eu tenho falado: não fale mal dos outros? Porque senão não há conexão, nós não recebemos, continuamos sendo o mesmo e não somos edificados. Sim ou não? Por isso, queridos, Deus já está. Quando a gente vem aqui, Deus já, e Ele se manifesta como? No meu irmão. Quer ver um exemplo simples? Você já foi edificado por alguma canção que alguém cantou aqui no altar? Sim ou não? Por quê? Porque Deus está usando essas pessoas para te edificar. Você já entrou na igreja e você recebeu um abraço em um dia que você estava precisando, e você foi assim, parece que algo saiu, você foi completo pelo amor de Deus. Sim ou não? O que é isso? Edificação mútua. Porque Deus já está. Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 11 ao 12 nos fala. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Como que o amor de Deus é em nós aperfeiçoado? Vamos lá de trás para frente.
O amor é aperfeiçoado em nós. O seu amor é aperfeiçoado em nós. Se Deus permanece em nós. Como que Deus permanece em nós? Se nós amamos uns aos outros. É uma sequência lógica. O amor de Deus é aperfeiçoado em nós, se esse amor permanece em nós, e esse amor permanece em nós, se nós amamos uns aos outros. E você vai ver essa expressão uns aos outros em todo o Novo Testamento. Uns aos outros. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e esse amor vai sendo aperfeiçoado. Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 20 nos fala. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Queridos, não tem como escapar, a palavra de Deus nos acurrala, queridos. Nós somos chamados ao amor. Não tem como achar que eu cultuo a Deus se eu não amar o meu irmão. Não adianta, queridos, a gente achar que a gente vem e faz um culto a Deus se nós não nos amamos. Porque daí o culto vai ser o culto da bênção. Eu vim para ser abençoado, que se exploda o resto ao meu redor. Se eu for abençoado, sair aqui, está tudo certo. Se a palavra do pastor ainda me destravar a mente, eu conseguir prosperar na minha vida, aleluia, glória a Deus. A maioria das pessoas é assim, queridos. Quer ver um exemplo? Quando eu e a Kelly chegamos em casa, queridos, da escola, eu busco a Kelly na escola todos os dias, preparo o almoço, eu gosto de cozinhar, preparo o almoço, ponho a mesa, coloco as crianças sentadas, aquele fervo, lava a mão, larga o cachorro, faz isso, para de isso, senta aqui, senta comer agora. Quando eles sentam na mesa, queridos, o que eles esperam? Comer. Criança senta na mesa para quê? Para comer. Adulto senta na mesa para quê? Para servir. Vai lá, monta o prato. O que você quer? Quer isso, quer aquilo. Dá, come. Quero mais. Você está comendo lá com fome. Eu quero mais. Você para de comer para quê? Para servir. Deixa eu dizer uma coisa. Criança senta na mesa para comer. Adulto senta para servir. E isso serve para a igreja. As crianças vêm só para receber a bênção. Os adultos vêm para servir. Quando amadurecemos, queridos, começamos a servir. Nós não estamos mais atrás da bênção, não estamos esperando que Deus baixe nas nossas vidas. Estamos para servir. Por isso, queridos, Deus está aonde o verdadeiro amor se manifesta. Porque nós não somos empregados em uma empresa disputando cargos. Igreja não é lugar, queridos, de encontrar satisfação pessoal. Falam amém, aleluia. Não deu certo nada lá, entra na igreja, quero ser popular na igreja. Queridos, isso não existe. E a igreja cria um ecossistema, cria uma mentalidade assim, as coisas acontecem. Nós não estamos em busca de cargo, falam amém. Apostólico, profético, evangelista, pastoral e mestre não são cargos, são serviços e funções na igreja. Somos e vivemos como filhos. Como igreja, queridos, nós temos a visão de sermos íntimos de Deus, como missão, ser como Ele, servir como Ele. O ser como Ele, se eu pudesse dar um subtítulo a essa palavra, seria vivendo como filhos. Nós precisamos ser como Jesus, entender que nós somos filhos e viver como filhos. Um impacto com o amor de Deus transforma as nossas vidas. Olha o que Lucas capítulo 15, versículo 31 ao 32 nos fala. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo,
tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar, porque esse seu irmão, não é esse meu filho, é esse seu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Tudo o que eu tenho é seu. Queridos, imagine o Deus, Criador dos céus e da terra, onipotente, onisciente, onipresente, olhando para você e dizendo: tudo que eu tenho é seu. Por isso que nós não somos empregados, nós somos filhos. Olha o que Romanos 8, capítulo 16, capítulo 8, versículo 16 e 17, preste atenção. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Queridos, existia um único Filho de Deus, unigênito, sim ou não? O unigênito, na cruz, se torna primogênito, se torna o primeiro, o nosso verdadeiro e a manifestação verdadeira do Filho mais velho. E nós todos somos o filho que se perdeu, e que volta e encontra um outro tipo de irmão, um irmão que se achega a nós e fala: tudo que eu tenho é seu, eu sou o único herdeiro e faço você co-herdeiro juntamente comigo. Coloca você ombro a ombro, co-herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos. Pastor, se eu sou filho, então eu não sofro. Queridos, isso aí é teologia ruim. A ideia de querer criar um Deus e uma vida sem sofrimento tem afastado pessoas de Deus e levado muitas pessoas a serem frustradas com a igreja, porque foi prometido algo que Deus nunca prometeu. Uma vida sem sofrimento, queridos, não existe. A vida que nós vivemos, ela é feita de sofrimentos, e se nós sofremos por amor a Cristo, com Ele seremos glorificados. Consegue me entender? Queridos, o sofrimento faz parte da vida. Se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, a minha pergunta para você é: o que te falta? Responda nada, por favor. Nada. Queridos, o que nos falta, queridos? Nada. Então por que estamos buscando um salário? Por que estamos buscando nos esforçar para que de alguma forma Deus nos ame? Porque queremos fazer tudo certo, não por amor a Cristo, mas pelo salário da bênção. Porque na nossa mentalidade nós temos que fazer tudo certo para que de alguma forma Deus nos abençoe, sendo que Ele já fez. Porque estamos em busca de uma recompensa, algo em troca. Olha o que Lucas capítulo 6, versículo 35 nos fala. Olha que interessante. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Abre parênteses aqui. Queridos, inimigo aqui, queridos, é inimigo de verdade, tá? O inimigo naquele tempo era o cara que matava a sua família, matava você. Não é o colega de trabalho que te chamou de bobo e você ficou ofendido, sabe? Inimigo, filho do diabo, tomara que Deus pese a mão. Não é esse tipo de inimigo. O inimigo mesmo lá era de verdade, queridos, aquele que te matava. E olha o que Jesus fala: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em
troca. Vocês terão então uma grande recompensa e serão filhos. Isso não é uma prerrogativa para você ser filho. Você em Cristo, você é filho, amém? A palavra filho aqui é ruios, é filho maduro. Então você se torna filho maduro do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Queridos, Deus é bondoso até para o ingrato e mau, queridos. Então não adianta isso, nós somos os abençoados e aqueles são filhos do diabo. Deus é bom até para eles. Sem esperar nada em troca. A insanidade é que nós somos chamados para viver assim. Queridos, é insanidade, é loucura para esse mundo. A loucura do Evangelho, queridos. Precisamos quebrar a mentalidade de empregado e nos tornar filhos maduros do Altíssimo, não esperando nada em troca, senão você é um simples empregado. Ah, eu fiz e o pastor não viu. O pastor não vê o trabalho que eu faço. Está esperando algo em? Pastor, isso é possível? Se está escrito aí, meu irmão, é possível. Não sei como, se vira, fala com Jesus, mas está escrito. Porque o nosso coração começa a fazer um monte de argumentações. Queridos, eu e você fomos chamados para viver sem esperar nada em troca. Deixa eu falar uma coisa para você, por favor me entenda. Viver sem esperar nada em troca é libertador, é liberdade para mim e para você. Que você já se ofendeu com alguém, sim ou não? Passou um período ofendido? Te fez bem isso? Por isso que isso é livramento, é Deus trabalhando. As leis de Deus, queridos, são autoproteção para nós. A Bíblia fala, queridos, das 613 leis de Moisés, uma das leis era, se você constrói uma sacadinha, coloque um parapeito, porque se alguém cair dali, a culpa é sua. Isso era proteção, sim ou não? A lei falava, anda com uma pazinha, quando você vai no banheiro, você faz um buraquinho, você faz lá dentro e enterra no deserto. Era bom ou não? Não coma bacon no deserto, vai dar ruim. Agora pode comer bacon, bacon é vida. Sim ou não? As leis de Deus são proteção. Quando Deus fala, não espere nada em troca, é porque Ele quer nos libertar, queridos. Queridos, se você tem a mentalidade de empregado, eu faço para receber algo de alguém, eu converso com esse aqui para receber algo, eu trato bem esse para receber algo, você vai viver frustrado. Você vai viver frustrado. Uma vez eu estava na academia trabalhando, eu lembro até hoje, queridos, faz anos atrás, eu não era casado, uma aluna minha entrou, ela ia entrar num equipamento que se chama abdutor. Eu abri o equipamento para ela entrar, ela entrou, eu tinha acabado de ter uma reunião com meu chefe falou, preciso que você faça isso, aquilo. Eu estava coordenando a academia, ele pediu para mim fazer algumas manutenções em aparelhos que eu também sabia fazer, e quando eu estava indignado lá, eu abri assim, ela sentou, eu pensei assim, eu não recebo para isso. Pensei assim. Na hora o Espírito Santo falou para mim, escravo de Mamon. Eu falei, que escravo de Mamon? Minha mente religiosa já respondeu rápido, sou dizimista. Que escravo de Mamon o quê? O Espírito Santo falou assim, se você faz só pelo salário que você recebe, você é escravo de Mamon. E eu falei, tá bom. Servi o meu chefe, fiz tudo que ele tinha pedido. Recebi, não. Ah, pastor, daí vão abusar da gente, eu sou crente, mas não sou besta. Chamaram Jesus de besta. Ele tirou onda de herói. Eu não sou besta para tirar onda de herói, eu sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado em uma... Você consegue me entender?
Precisamos quebrar essa mentalidade de empregados e nos tornar filhos maduros, queridos. Não espere nada em troca, senão você é um empregado, mesmo tendo tudo, de nada você usufrui. Jesus, queridos, veio para apresentar o amor do Pai. Posso ouvir um amém? Por isso é que ele sentava com publicanos e pecadores. E é por isso que você está aqui hoje. É por isso que ele se sentava com publicanos e pecadores. Para mostrar o amor do Deus Pai. Você recebe essa palavra no seu coração?